Não se preocupe com a mediana, ela é tão fácil quanto a média aritmética. A única coisa que você deve fazer e entender é que a mediana, assim como a média aritmética e assim como a moda, elas são medidas de tendência central. Ou seja, tem a mesma regra de que é um valor que vai fazer com que ele represente essa sequência. Assim, vai ser a sua definição diferente da média, mas que segue os mesmos passos, ok? Observe que a mediana ela tem menos fórmulas. O seu jeito é mais direto, então você só precisa organizar e resolver. Por quê? A mediana, como o conceito já diz, a sua teoria é o valor central de uma sequência ordenada. Dois pontos são importantes aqui. Valor central, ou seja, é o valor do meio. Mas calma que esse valor central vai sofrer uma pequena mudança de acordo com a quantidade de números, que vocês irão ver durante a apresentação. E quando diz sequência ordenada, é que deve seguir uma ordem, ou seja, ou você organiza a sequência crescente ou decrescente, certo? Tem o mesmo valor, mas de cara você deixa um padrão. Ah, vou organizar crescente, que é bem mais fácil você ir do menor para o maior. Pelo menos essa é a minha opinião. E aí você vê da sua melhor forma, mas entenda, você deve seguir uma ordem, ok? Pronto. Essa é a definição e não tem segredo. Você já pode ir para os exercícios, ok? Que diz o seguinte, essa primeira questão, e observe. Aqui tem, ó, é a mediana de uma sequência ímpar. Ó, isso é importante. Quando diz que é uma sequência ímpar, é porque a quantidade de termos que tem aqui são uma sequência com uma quantidade ímpar de números, certo? E vai ter uma diferença quando a sequência estiver com uma quantidade de par de números, ok? Vamos lá então, a primeira definição. Aqui tem a sequência, ok, tudo certo. Porém, na mediana o seu conceito é uma sequência ordenada. Então devemos ordenar esses números. Qual é o número menor? O número 1 vai ser 1. Tem o 2, número 1, 2. Vem, não tem o 3, mas tem ó, o 4. Tem um 4 aqui e tem outro 4 aqui. Então coloca os dois, certo? Depois tem o 5 aqui, ok. Tem outro 5 aqui, coloca também. Depois do 5 vem o 6, coloca também. Não tem o 7, então não coloca. Tem o 8 e por último tem o 9. São quantos números? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 3, 6, 9. Ok. Eita, a sequência aqui está com as letras tudo igual, né? Tudo fonte 14. Mas observe, a sua definição é, você vai transformar em uma sequência ordenada e vai pegar o quê? O termo central. Quem é o termo central? Observe, termo central é que a quantidade de números daqui e a quantidade de números daqui, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, vai ter a mesma quantidade de números até o termo central. Uma dica importante que você pode fazer depois que você ordenar é sair cortando. Como assim? Você corta o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, o quarto número e depois do antepenúltimo, né, no caso. E aí, observa que só sobrou um termo sozinho aqui. E ó, é o termo 5. Então significa dizer que a mediana dessa sequência é igual a 5. Ou seja, o termo central é igual a 5, certo? Uma dica muito importante é você sair fazendo esses cortes, ok? Porque facilita de modo a não sair contando. Porque você poderia ver que aqui tem 4 números e aqui também tem 4 números. E aí sobrou o número do meio. Pronto, essa é a mediana de uma sequência par. Agora vamos para a mediana quando a sequência for... Opa! Naquela era uma sequência ímpar. Agora vamos ver quando a sequência é par, ok? Essa daqui já tem um pequeno texto, mas só para encher, certo? Diz o seguinte, é uma mediana de uma sequência par e você vai perceber uma diferença entre a mediana da sequência ímpar
e ela, ok? Principalmente na sua ordenação, nesses cortes que eu acabei de dizer. José vende brigadeiros na sua casa. Ele agrupou os dados diários em uma tabela. O dia 1 teve 14 brigadeiros vendidos, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, até o dia 8. E aí diz, qual é a mediana da sequência de vendas de José? Qual é o termo central dessa sequência? Pronto, primeira coisa, você ordena. Então vamos lá, vou dizer aqui que é o conjunto J, ok? A sequência no caso. O menor termo é o 8. Depois do 8 vem quem? Tem o 10 aqui. E aqui não tem o 9, né? Tem o 11, só tem um 11. Depois do 11 tem o 12 também. Depois do 12 tem o 13, vamos ver, tem o 13 também. Depois do 13 tem o 14 também, ok. E depois do 14 tem o 15, tudo certo. Depois do 15 tem o 16, não, tem o 17 não, mas tem o 18. E aí coloca também, e acabou. Por quê? 3, 6, 7, 8. São 8 termos. Então, vamos analisar. Vamos fazer pelo corte, né, para facilitar. Ó. Vou cortar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. E aí, ó, eu corto o 12 e o 13. Cuidado, sobrou quem? Sobrou nada. Então, você deve fazer essa observação. Você não corta, certo? Esses dois. Você deixa ele da maneirazinha que tá, já que sobrou esses dois números. E aí, o que faz com eles? Já que a mediana é um termo sozinho, é o termo central. E aqui não teve termo central. Observe, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ache qual é o número do meio entre os dois aqui. Um número que está entre 12 e 13. E para isso você faz a média entre eles. Ou seja, você não precisa fazer a média agora geral, mas você vai fazer a média dos termos centrais. Então, como é a média? É a soma dos termos dividido pela quantidade. Se são dois termos, vai ser quanto? Ó, colocar aqui embaixo, vai ser a mediana. Vai ser igual a 12 mais 13, que são os termos centrais, dividido pela quantidade, dividido por 2. Então, a mediana vai ser igual a quanto? 12 mais 13 dá 25, dividido para 2. Então, a mediana dessa sequência é 12,5. Ou seja, 12,5 brigadeiros, que é a mediana da quantidade que José vende. Então, você observa. É muito prático a sua solução, muito direta a mediana. Então você não tem bronca para resolver, certo? É muito direta, se assemelhou um pouquinho com a média só nessa questão da sequência. Então você não precisa se preocupar tanto. Inscreva-se, compartilhe esse curso com seus amigos. A próxima aula é sobre moda. Muito obrigado. Até a curta, clique no gostei, vá no Instagram, siga nós lá também, tem em todo lugar. Muito obrigado e tchau!